Sou Guará FM, ao vivo, mais uma vez com o programa Ponto de Vista, sou eu, Jorge Nunes. São exatamente 18 horas e hoje temos aqui a presença ilustre da doutora Cíntia Rizia Chezani. É um nome meio, difícil de falar, mas é uma profissional competente que vai trazer dicas valiosíssimas aqui no programa Ponto de Vista. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. E apresentar aos nossos ouvintes e espectadores. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos os que estão escutando, muito obrigada. É isso aí, doutora, seja bem-vinda. A doutora é especialista em acupuntura e homeopatia. A doutora ela está vindo para o programa Ponto de Vista, trazendo dicas valiosas, dentro do quadro Saúde e Bem-Estar, aonde você vai saber um pouquinho sobre o que a acupuntura pode trazer de benefícios à sua saúde. E é a primeira pergunta da tarde, doutora. A acupuntura, quais são os benefícios? Se apresente, tudo tem um começo, meio e fim. Doutora, o que te levou a buscar a acupuntura como especialidade, Qual foi a sua inspiração? E não é só a acupuntura, também a homeopatia. Fala um pouquinho sobre essa inspiração, doutora. Muito bem, ótima pergunta. Bom, eu sou formada em medicina há 20 anos. Eu tinha, como muitos colegas médicos, um período em que tinha uma rotina muito agitada, muito trabalho, plantões, atendia em postos de saúde, unidades básicas, clínicas, e era uma vida muito corrida, tinha plantões noturnos, uma rotina de estresse, alimentação inadequada, e enfim, nisso eu fui desenvolvendo problemas, dores no corpo, tendinites, desenvolvi também gastrite, além de estresse, problemas com sono. E foi uma das coisas que afetou muito a minha saúde, tanto física como emocional. E eu fiquei num ciclo onde eu trabalhava muito, não cuidava da minha saúde, entrava o uso de anti-inflamatórios, analgésicos, aliviavam por um tempo aqueles sintomas, mas logo quando eu voltava ao trabalho, voltava na rotina, os sintomas voltavam. Então, eu procurei outra opção, fora da medicina convencional. Foi quando eu conheci a acupuntura, isso lá em 2012. E gostei muito, foi algo que mudou muito a minha forma de ver, de trabalhar na medicina. A acupuntura, ela faz parte da medicina chinesa, mas não é todo. A medicina chinesa engloba outras terapias também, inclusive dieta, exercícios respiratórios, que é o Qigong, mas o principal que nós estudamos, mais conhecido, é a acupuntura. A acupuntura ela é uma terapia onde se utilizam agulhas para estimular pontos no corpo, e esses pontos vão tratar tanto desequilíbrios emocionais como físicos. E aí ela é muito utilizada para tratamento de dores, como as tendinites, que eu desenvolvi também. E então, uma forma de procurar melhorar a minha saúde, eu conheci as terapias integrativas, a acupuntura foi a primeira. Posteriormente, eu também entrei na área da homeopatia, que tem uma visão também integral do paciente. É uma forma de trabalhar também, onde não se foca somente ali no sintoma, naquela dor. Na homeopatia, também como na medicina chinesa, são terapias irmãs, posso falar assim, porque se trabalha o paciente de uma forma mais completa, integral. Então, o foco aqui não é só aliviar aquela dor, é entender por que aquele paciente está desenvolvendo aquela doença, por que aquele sintoma ele se repete. Isso tem muito a ver com o estilo de vida do paciente, com as emoções. Tudo que afeta as emoções vai a médio e a longo prazo, nem sempre vai ser um período muito longo, às vezes até uma forma mais aguda, mas o que vai afetar uma pessoa no seu emocional também ele vai repercutir na sua saúde física. E aí eu entrei nessas terapias que nós chamamos integrativas, por essa forma de olhar o paciente de uma forma mais completa, integral.
E então eu trabalho já há mais de 8 anos com a homeopatia e com a acupuntura desde 2012. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu estou aqui nas operações aqui da mesa também. Doutora, uma pergunta que não quer calar. Acupuntura são agulhas, não é isso? Exatamente. É um tratamento com agulha e isso causa dor. Como é isso, doutora? Dói? A acupuntura dói? Pois é. À primeira vista, quem nunca fez, quem não conhece, pode até se assustar de ver ali agulha. Como que eu vou tratar a dor colocando agulha? O interessante é que não dói, apesar de que é colocado ali no seu corpo uma agulha, elas são muito finas, são quase da espessura de um fio de cabelo, então são bastante fininhas. Às vezes você nem sente ali quando coloca aquela agulha. E às vezes sente uma leve picadinha, menos do que uma vacina com uma injeção, tá? Então, assim, não é doloroso. Pelo contrário, o paciente ele recebe aquelas agulhas em vários pontos ali do corpo. A ação da acupuntura ali, ela vai promover um relaxamento, um bem-estar. Então, é muito comum que no final da sessão da acupuntura, quando nós vamos ali para retirar as agulhas, o paciente está tão relaxado que ele está até dormindo. Então, a acupuntura não dói, né? Não, é tranquilo, pode fazer. Tá certo. Doutora, e quais são as indicações? É uma especialidade milenar na China, isso? É chinesa? Isso é de origem chinesa, a acupuntura ela é realmente milenar. Vem desde a China antiga, começaram os estudos. Interessante como que começou esse estudo da acupuntura. Um militar importante, ele levou uma flechada no que seria o tendão de Aquiles, mais ou menos ali na região do calcanhar, e ele sofria de uma dor lombar crônica, e apesar de que ele sofreu aquela flechada ali, aquele estímulo, aquele ferimento lá na região do calcanhar, do tornozelo, ele sentiu alívio na região lombar. Então, começaram a estudar que alguns pontos do organismo, mesmo à distância, tanto locais como à distância, eles também podem aliviar dores em diversas partes do corpo. Isso, lá na China é milenar, mas aqui me parece que é um pouco novo, né? É novo essa especialidade. Isso, né? Aqui no Brasil, os primeiros contatos com a acupuntura ocorreram no século passado. Nos anos 70 começou a se difundir mais, mas foi reconhecida como especialidade médica nos anos 90. Então, é uma especialidade relativamente nova. E desde aí ela vem cada vez mais aumentando, as pessoas vêm tomando conhecimento e muitos pacientes também já estão procurando outros médicos de outras áreas, por exemplo, ginecologistas, ortopedistas, eles também entendem a acupuntura como uma especialidade que pode complementar os tratamentos dos pacientes e eles também têm recomendado a acupuntura para os pacientes. Tá certo, doutora. E quais são as indicações? Já que pode ser indicado e como complementar, mas ela também se completa. E quais são as indicações da acupuntura? Quem deve te procurar, doutora? A acupuntura, ela vai tratar, então, o paciente, tá? Tanto na questão física como emocional. Portanto, é um leque muito amplo de possibilidades, de atuações da acupuntura. Por exemplo, pode-se usar também a acupuntura até para problemas digestivos, tá? Então, queimação, refluxo, casos de alergias, pacientes que estão com problemas, insônia, dificuldade para dormir, ansiedade, estresse, quadros de dores em geral, então fibromialgia, dor muscular, então dor nas articulações, cotovelo, por exemplo, ombro, bursite, dor na coluna, tanto cervical, enxaqueca. Então, atua em muitas áreas. Então, é uma gama muito grande de pacientes que podem sim se beneficiar com a acupuntura. Inclusive também na parte da saúde da mulher, ginecologia,
a acupuntura tem atuado muito em associação com as pacientes que vão fazer tratamentos de reprodução humana, melhora o estímulo dos ovários, para aquelas pacientes, por exemplo, que vão fazer uma fertilização in vitro, inclusive gestantes também. Tá? Atendi um caso agora esse mês passado, de uma gestante que procurou acupuntura com 33 semanas de gestação, porque o bebê ele não estava na posição que a gente chama de apresentação cefálica, ou seja, com a cabecinha virada para baixo. Então, ele estava sentadinho, então nós fizemos ali 2 sessões de acupuntura, ela ainda está em acompanhamento, fazendo as sessões, mas o bebê já está na posição correta. Então, assim, até na área ginecológica também a acupuntura ela vai também trazer benefício aos pacientes. E quais são as técnicas? Tem várias técnicas, é uma só técnica, medida de agulha? Qual o diferencial? O principal são as agulhas. Nós temos pontos no organismo, no nosso corpo, onde vão ser introduzidas as agulhas para estimular os pontos. Porém, também existem outras formas de trabalhar. Por exemplo, ventosa, que são como se fossem uns copos, onde se produz um vácuo naquela região do ponto. Podemos usar a moxa, que é uma técnica onde se utiliza um bastão, é uma erva de artemisia. Se acende esse bastão e ele vai emitir calor. Então, vamos estimular os pontos com calor. A moxa ventosa, elas são técnicas ancestrais também, antigas, já também da China. Atualmente se usam estímulos mais modernos, por exemplo, a eletroestimulação, então dispositivos que podem ser colocados somente na pele, às vezes nem sempre com agulha, eles vão transmitir ali pequenos choques elétricos, estímulos elétricos naquele ponto. Pode ser através da própria agulha, onde se inserem eletrodos. Também se utiliza laser, que é uma terapia com luz vermelha, para estimular os pontos de acupuntura. Então, nós temos aquelas, além da agulha, então, laser, estímulo elétrico, calor da moxa e também ventosa. E qual o tempo de uma sessão para outra, doutora? Além do intervalo de atendimento, o tempo de aplicação, né? Pode-se dizer assim? As sessões, ela minimamente precisa de 20 minutos. Menos que isso, o organismo não tem um tempo suficiente para sentir os efeitos que o estímulo da agulha está produzindo ali no ponto. Então, mínimo 20 minutos. Não existe também um tempo máximo, mas mais do que 30, 40 minutos não é necessário. Agora, quantas sessões? Por exemplo, qual o intervalo de uma sessão para outra? Isso também depende ali do quadro, de como está aquele paciente. Pode ser, geralmente são semanais, que é um intervalo mais usado. Porém, quando é um caso de dor muito intensa, pode ser feito também 2 vezes na semana. Pelo menos um intervalo de 48 horas é o mínimo, o indicado. Legal. Doutora, vamos para um intervalo de música aqui, né? E eu quero convidar você que está nos ouvindo a participar no Instagram também, no Facebook. A gente vai entrar no intervalo de música para que a doutora possa também distribuir aí o link da participação dela para que as pessoas, né, os pacientes, os amigos, familiares possam acompanhá-la nessa entrevista. Daqui a pouco a gente volta e vamos de música aqui na Guará FM. Olá, estamos de volta aqui, dando ganho nos microfones aqui. Agora você está me ouvindo. Estamos de volta com a doutora Cíntia, isso mesmo, doutora Cíntia, que é especialista em acupuntura e homeopatia. Ela já falou um pouco sobre a acupuntura aqui e ficou uma pergunta aqui no ar sobre, os ouvintes perguntaram aqui sobre a insônia, isso cura? E ela também tinha falado aqui nos bastidores, né, doutora, sobre a cura imediata. Tem alguns casos que a acupuntura ela traz uma cura imediata. Vamos lá, doutora, é contigo, fale com a gente sobre essas curas imediatas e também já entra um pouquinho sobre o caso da insônia. Há possibilidade da acupuntura trazer resultados nesse sentido aí? Muito bem. No caso, a gente não fala tanto medicina assim de cura, principalmente imediata, mas sim de tratar
alguma doença ou sintoma, porque na grande maioria são situações crônicas. Porém, temos sim um alívio, um tratamento com a acupuntura. Agora, na questão de efeitos, vamos ter efeitos só a longo prazo? Nem sempre. Tá? Muitas vezes, ali na primeira sessão, o paciente que está com muita dor, ele chegou ali com uma dor lombar, por exemplo, uma enxaqueca, nós fazemos a primeira sessão de acupuntura. O efeito ele é acumulativo. Então, numa segunda sessão, o paciente ele vai sentindo uma melhora progressiva. Mas muitas vezes já na primeira sessão o paciente sente um alívio. Não exatamente total, tá? Mas ele vai sentindo sim uma diferença, ele percebe que vão sendo necessários menos medicamentos, menos analgésicos. E na outra pergunta, relacionada com a insônia, também da mesma forma, vamos tendo efeitos melhor gradativamente, quanto mais sessões o paciente vai sentindo melhora, ele vai ficando mais relaxado, menos tenso, então o sono vai tendo melhor qualidade. Mas também muitos pacientes, na primeira sessão, eles já percebem que vão dormir melhor. Então também depende do paciente, mas temos também efeitos que são ali rápidos. Outro exemplo, quando nós usamos também a auriculoacupuntura. Nós temos aquela acupuntura geral sistêmica, né, que é essa que colocamos as agulhas no corpo, e também podemos estimular a orelha. Nós temos na nossa orelha a representação de todo o nosso corpo. Então, nós temos alguns locais específicos na orelha, por exemplo, que vão corresponder à coluna, à região lombar. Então, às vezes, um paciente está ali com muita dor lombar, está ali com uma dor enxaqueca. E nós estimulamos também alguns pontos ali na orelha que corresponde a essas áreas do corpo. E o paciente sente ali um alívio naquele momento, né, imediato. Então, muitas vezes acontece até mesmo com a auriculoacupuntura. Bacana, doutora. Muito bom. Doutora, e a doutora também é especialista em homeopatia. Pode falar um pouquinho sobre essa especialidade? Muito bem. Então, a homeopatia ela também é uma terapia, uma forma de tratamento. Ela foi originada na Alemanha. É um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, e por volta dos anos 1700. E, na época, a medicina ela era muito agressiva, usavam muitas substâncias tóxicas. Ele também via esse problema de dores e também sintomas mentais, doenças crônicas, que os pacientes não sentiam melhor ou alívio com a medicina da época. E ele trabalhou de uma forma muito diferente, com medicamentos mais naturais. Ele desenvolvia medicamentos menos tóxicos, menos agressivos, e o princípio de utilizar em doses bem pequenas. Então, a homeopatia ela produz medicamento ali a partir de um elemento, através de diluições, dinamizações, que são movimentações ali daquele preparado. E ele utiliza também um princípio muito diferente da medicina convencional. Na medicina convencional, você inibe um sintoma. Então, exemplo, eu estou com dor, eu utilizo um analgésico. Eu estou com febre, eu utilizo um antitérmico, um medicamento para baixar a temperatura, baixar a febre. E na homeopatia, o princípio, ele trabalha com o parecido, o similar. Então, o medicamento também, além dele ser produzido de uma forma diferenciada, eu vou utilizar ali um medicamento que ele vai atuar com um efeito similar àquele sintoma que nós queremos tratar. E o próprio organismo, então, se autorregula quando é estimulado com aquele medicamento, e aí sim vai acontecendo o processo de tratamento e de cura pela homeopatia. Bacana, doutora. Hoje a farmácia, né, ela tem intoxicado demais. O doutor falou um ponto importante, tocou num ponto importante aí, que é até a intoxicação, né? Tem pessoas perdendo rins, perdendo fígado, até por causa de um simples analgésico, é isso mesmo? Exatamente. Inclusive, um dos medicamentos mais consumidos são
analgésicos anti-inflamatórios, ou seja, dipirona, paracetamol. Os anti-inflamatórios entram aí ibuprofeno, a aspirina, nimesulida, enfim. E esses medicamentos eles costumam ser usados de forma descontrolada. O paciente se automedica, ele sente uma dor, então ele costuma vai ali na farmácia, compra aquele medicamento, usa por um tempo. O que vai acontecendo? Se você não trata a causa da dor, não investiga aquela dor, o que está acontecendo? Com o tempo, o organismo não vai respondendo mais àqueles medicamentos. E outro efeito, que os anti-inflamatórios, eles vão intoxicando nossos rins. Então, muitos pacientes com uso indiscriminado aí de anti-inflamatórios, eles vão acabar prejudicando os rins. E é uma das causas frequentes de doença renal crônica. Também existe a questão da gastrite, problemas da coagulação. Então, percebam como que é importante você investigar, procurar um atendimento, procurar um profissional para tratar. Então, toda dor, ela precisa ser investigada. Eu sou do tempo da cibalena, doutora. Doutora, então a homeopatia é uma resposta para, tipo assim, uma desintoxicação, um tratamento natural. A homeopatia, ela trata o paciente então, de forma completa, como um todo. Então, tem essa vantagem, né, de não ter esse efeito, essa toxicidade, mas também existem algumas formas de trabalhar desintoxicação do organismo, também com a homeopatia. Existem também outras formas de desintoxicação, por exemplo, na terapia ortomolecular, existem também formas de auxiliar o organismo a expelir alguns componentes tóxicos, mas a homeopatia também pode ser utilizada com esse fim. Né? Bacana, doutor. E a prescrição, como é que se dá essa prescrição? Com exames? Como é, doutora? Para fazer esse diagnóstico? O paciente, primeiramente, ele precisa passar por uma consulta onde eu, como médico, vou avaliar todas o histórico, né, de saúde desse paciente. Eu, como utilizo também a homeopatia, além da homeopatia também tenho a formação da medicina chinesa com a acupuntura e também da prática ortomolecular. Então eu vou analisar esse paciente, como que está também outros fatores que contribuem para as doenças desse paciente. Pode ser que eu peça alguns exames também, eu vou solicitar exames para esse paciente. Eu vou trabalhar nos principais sintomas que ele me traz ali naquele momento. E aí sim vou entender, fazer aquele diagnóstico e vai então fazer a prescrição conforme que aquele paciente está precisando. Então é algo mais individualizado. É um tratamento que traz uma cura imediata, como foi feita a pergunta da acupuntura? Geralmente a homeopatia nós vamos trabalhar, acompanhar esse paciente por um tempo, porém existem casos também que quando queremos um efeito mais ágil, mais rápido, também a homeopatia pode ser usada, tá? Então vou citar um exemplo que eu uso muito ali com os pacientes no consultório, por exemplo, casos de gripe e resfriado. Temos alguns medicamentos que eu posso deixar ali para aquele paciente usar, tipo SOS, que a gente chama. Começou ali a ter aqueles primeiros sinais de coriza, dor de garganta, espirrar. Então, ele já utiliza aquele medicamento homeopático e, geralmente, entre 1 a 2 dias, aqueles sintomas eles se aliviam e o paciente já não reproduz mais aquele resfriado, aquela gripe. Então, tem uma ação rápida. Outro exemplo que a homeopatia trabalha muito rápido também é, por exemplo, a dismenorreia, que é a cólica menstrual. Né? Então, as mulheres sofrem muito com esse incômodo e você pode utilizar também a homeopatia para tratar ali naqueles dias que a mulher está com aquela cólica e ela tem uma ação rápida ali, em 2 dias também alivia a dor da paciente. Agora, existem outras situações que a terapia ela vai ser um tempo mais prolongado. Então, a homeopatia tem a caixinha de remédio. Pode-se ter também. A caixinha de emergência que a doutora falou. É possível, sim. Doutora, a fitoterapia, ela tem a ver com a
homeopatia? Como é isso? Muitos pacientes confundem fitoterapia e homeopatia. Então, a fitoterapia, o que se trabalha ali, são medicamentos produzidos a partir de plantas medicinais. Pode ser raiz, pode ser partes da folha, mas a origem dela é totalmente de vegetais. A homeopatia, ela vai utilizar, a maioria dos medicamentos são de origem vegetal, mas também existem medicamentos de origem mineral e também de origem animal. Então, são elementos que você encontra na natureza, mas não são limitados só ao reino vegetal, como é a fitoterapia. Entendi, doutora. Doutora, e quais os casos, no caso assim, eu ia falar de quais os casos, mas tem um caso que me veio à memória aqui, é a questão da depressão, que existe uma procura muito grande, né? E hoje em dia as pessoas estão além da depressão, as pessoas estão com ansiedade. Existe o ansiolítico ou alguma cura para depressão e até insônia? Sim, se pode trabalhar tanto pela homeopatia, complementar, né, com a acupuntura, também algumas formulações da área da ortomolecular. Você pode trabalhar com todas essas terapias integradas, mas eu não vou limitar somente a medicamentos, né? Então, esse paciente também precisa de um acompanhamento psicológico. A alimentação é fundamental, então esse paciente ele precisa também melhorar o sono. Então, a gente precisa trabalhar o paciente como um todo, tá? Então, na medicina integrativa, na forma como eu entendo, né, que o paciente ele precisa ser visto como um todo, precisamos analisar todo o contexto, o estilo de vida desse paciente, porque ele está desenvolvendo essa ansiedade, essa depressão. Então, são muitos fatores. Mas essas terapias, como homeopatia, acupuntura, todas podem ser usadas também, muitas vezes ali associadas também com acompanhamento psicológico. E a questão do efeito colateral, doutora. Existe um efeito colateral porque o medicamento químico, né, esse da farmácia, ele tem essa possibilidade de dar um efeito colateral ou até uma ação alérgica, é isso? E a homeopatia tem nesse caso? A homeopatia, ela é muito segura, muito tranquila. O que pode acontecer, alguns pacientes mais sensíveis, né, podem produzir ali no processo de cura, o organismo ele pode intensificar alguns sintomas. Porém, isso é considerado bom. Na homeopatia chamamos de agravação. Quando os sintomas eles se intensificam, mas é uma resposta do organismo no processo de cura. E aí esses sintomas eles aliviam e o paciente fica curado, ele passa a não ter mais aquele sintoma. Mas não que seja assim, um efeito colateral da homeopatia. Então, corre esse risco da pessoa estar melhorando, mas está piorando. Eu acho que eu estou piorando depois que eu comecei a tomar esse medicamento, quer dizer que começa a agravar porque está melhorando. Isso. Pode acontecer, né? Alguns pacientes podem relatar essa situação. Mas é bom, se está acontecendo isso, o homeopata fica feliz. Porque está ali acontecendo uma resposta, um movimento no organismo, na autorregulação do organismo do paciente. Já que falamos de efeito colateral, então vamos falar de uma misturinha básica aí, que isso aí eu creio que a doutora deve passar por todos os seus pacientes aí. Ele está com o medicamento homeopata e tomando a cibalena, como eu falei, eu sou da época da cibalena, né? E tomando outro remédio, outra química. Essa mistura faz bem, pode ser feita esse tipo de mistura, não pode ser feita, a homeopatia tem que ser sozinha, pode ser conjunta. O que acontece é que a maioria dos pacientes que estão procurando homeopatia, eles estão procurando uma opção mais natural, mais saudável. Muitos pacientes já vêm na consulta usando outros medicamentos, por exemplo, medicamento para pressão, estão usando lá seus antihipertensivos, né, de longa data. Alguns pacientes já estão usando medicamento para ansiedade ou para depressão. Então, o que acontece? Podemos iniciar um tratamento homeopático
em conjunto, tá? Em paralelo. Então, nunca eu vou falar ao paciente assim, você vai parar, deixar os seus medicamentos alopáticos. O que vai acontecendo? Nós iniciamos o tratamento em conjunto. À medida que o paciente vai melhorando, isso é algo que vai acontecer. Então, o cardiologista, o psiquiatra, ele vai acabar reduzindo aquele medicamento que ele está usando, porque não faz sentido, não é necessário ele continuar usando. Então, assim, acontecendo uma retirada gradual daquele medicamento alopático. Doutora, e a questão de faixa etária, qualquer pessoa pode utilizar a homeopatia? A homeopatia, ela não tem contraindicação. Então, bebês, gestantes, inclusive muitas gestantes também procuram a homeopatia justamente porque na fase da gestação a gente fica muito limitado. Inclusive até com fitoterápicos. Muitas vezes o paciente pensa, porque é um medicamento produzido por uma planta medicinal, nem sempre é recomendado para uma gestante usar. Até chás. Então, na gestação é um período bem delicado, onde não podemos usar qualquer medicamento na gestante. Mas a homeopatia é totalmente segura e pode sim ser usada na gestante, bebês em qualquer idade, crianças. Não existe nenhuma contraindicação. Qual a dúvida, assim, gritante, doutora, que o seu paciente tem? As perguntas, assim, que são mais frequentes. Algumas nós até já falamos aqui, né? Muitos confundem a homeopatia com fitoterapia. Muitos eles têm aquela ideia de que a homeopatia ela é algo que vai demorar a fazer efeito. Então, geralmente o paciente vem ali comigo na primeira consulta. No retorno, um mês depois, é totalmente diferente, volta outra pessoa. Então, você percebe como que houve um efeito ali durante aquele uso do medicamento. Então, não é algo que demora, né, para fazer efeito. E outra também pergunta que é muito comum é justamente isso, de quem está usando o medicamento alopático, né, o seu medicamento de farmácia tradicional, eles têm essa dúvida se podem ou não fazer junto com a homeopatia. Então, são realmente as dúvidas mais frequentes aqui que eu recebo no dia a dia do consultório. Tá aí a visita da doutora, que eu creio que ela vai estar conosco por uma temporada aí, trazendo. Ela hoje só trouxe assim uma explanada, um panorama do que é a homeopatia e a acupuntura, mas eu creio que ela vai trazer temas específicos por uma temporada conosco, vai estar nos acompanhando. Doutora, suas considerações finais e os seus contatos, por favor. Bom, eu vou deixar aqui o meu contato, por exemplo, ali o Instagram, que é a doutora Cíntia Chezani. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu gosto muito de falar sobre a acupuntura, a homeopatia, que são especialidades que não são ainda muito faladas, muito difundidas no meio médico, mas tenho percebido que os pacientes, eles têm procurado mais, eles têm sentido essa necessidade de tratamentos, né, mais saudáveis, mais naturais, e principalmente a questão do acolhimento, o tratamento onde o médico, nós estamos ali para agir, tratar, cuidar da saúde dele como um todo. Então, eu vejo muito essa necessidade crescendo e é uma oportunidade para outras pessoas também conhecerem essas terapias, essas especialidades que muita gente precisa e às vezes não sabe que tem essa possibilidade, que estão disponíveis e que pode também ajudar amigos ou parentes ou a ele mesmo. Então, eu agradeço aqui essa oportunidade. Isso, doutora. Convênios tem? Sim, também atendemos convênios, né? Eu atendo em 2 clínicas e nós atendemos tanto particular como convênios. Seu Instagram? Isso, o Instagram é doutora Cíntia Chezani e os contatos eu vou deixar posteriormente aqui. Perfeito. A doutora está hoje o primeiro contato com a Rádio Guará FM, mas ela estará conosco aqui, elabore as suas perguntas, suas dúvidas. Ela estará conosco aqui para tirar as dúvidas frequentes aí que você tem. Tá bom, doutora? Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Foi muito ilustrativa aí a sua exposição aí sobre a sua especialidade e nós te agradecemos pela sua visita. Muito obrigada, eu que agradeço.
E pode contar sempre com a gente aqui em parceria, tá bem? Seja Obrigada. sempre bem-vinda. E aqui a gente fica com mais uma edição do programa Ponto de Vista. Vamos deixar você com músicas aí, né? E logo mais, daqui a alguns minutos, a Voz do Brasil, para você ficar por dentro do que acontece, tá bom? Muito obrigado pela audiência e siga a gente lá no Instagram, Rádio Guará FM ou Guará FM no Facebook, e nos acompanhe, deixe seu like lá, compartilhe, convide seus amigos e participe conosco. Muito obrigado pela audiência e sejam sempre bem-vindos na terça-feira no programa Ponto de Vista. Vamos de música? E até a próxima oportunidade.